Amém? Que o Senhor Jesus possa falar com você nessa noite no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ontem nós tivemos um culto de jovens, mas foi poderoso. Amém? Não tinha muita gente, mas foi poderoso. Amém? Nós cremos que em breve nós seremos milhares aqui, no nome de Jesus, na cidade de Itaúna. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Senhor, ó Deus, por este momento aqui juntos, ó Pai, onde nós estaremos falando da Tua Palavra, ministrando a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, nós queremos falar, ó Deus, e ministrar do Senhor neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem hoje é: para quando não souber como orar. Para quando não souber como orar. Quem aqui já passou por situações onde dá aquele nó aqui na garganta, né? Algo que está apertado, você não consegue falar palavra alguma, somente sai lágrimas. E muitas vezes você não consegue, pensar em nada a não ser chorar. Eu lembro de um tempo, em 2008, que nós passamos uma situação muito turbulenta. A Neir lembra disso, a Elisa creio também. Nós passamos uma situação de muita turbulência. E nessa situação de turbulência, eu lembro que antes de tudo, antes de acontecer, o Senhor já estava me preparando para o que iria acontecer. Sabe por quê? Eu chegava em casa, morava no aeroporto, eu era solteiro. Eu chegava em casa e quando eu ajoelhava, eu gostava de ajoelhar em cima da cama. Ajoelhava em cima da cama e começava a tentar orar. Simplesmente saía lágrimas, só lágrimas. Na hora que eu abria a boca para falar algo, saía lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. E eu não entendia o porquê. E depois o Senhor veio a falar comigo o porquê. Ele estava me preparando. O Espírito estava me levando a orar pela igreja. O Espírito estava preparando, acredito que não somente eu, mas outras pessoas também, a orar pela igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui até hoje. Louvado seja o Senhor. Sabe, nós como videira, nós já passamos por situações tão difíceis também, que muitas vezes, igual ontem, preparado o lanche muito bonitinho para os irmãos, para 30 pessoas, não vieram. Mas sabe aquela oração que vem lá do seu espírito, aquela coisa: eu creio que Deus vai fazer, que não somos nós que fazemos, mas é Deus que irá fazer. O mesmo acontece num culto de domingo, quando vem a chuva, vem uma ventania, aí o irmão abre a porta e fala assim: não vou hoje não. Eu não vou hoje não, porque vai chover muito, eu posso me molhar. Queridos, imagina só quantas pessoas estão chorando por você, estão chorando por essas pessoas. Sabe que muitas vezes não conseguem, atentar para os acontecimentos, para que a palavra do Senhor viesse estar facilmente em nossas mãos hoje. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos receber a palavra do Senhor. Amém? Mas a palavra do Senhor, ela nos chama de vasos de barro. Muitas vezes nós queremos ser aqueles vasos Tramontina, aqueles vasos, de aço inox, que não quebra facilmente.
Muitas vezes nós somos durões, né? Somos pessoas durões. Não chora, eu sou firme, aquela coisa toda, passa aquela imagem de super-homem, de super-girl, não é assim? De Mulher Maravilha, que suporta tudo. Mas nós, na verdade, somos vasos de barro. E dentro desse vaso de barro, existe algo muito precioso. Uma joia muito preciosa. Uma pedra muito preciosa, que é o próprio Deus que está dentro de você. Mas por que o Senhor escolheu vasos de barro para morar, para habitar? Para colocar dentro de nós o seu poder, para que a glória venha a ser dele e não nossa. Porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, passamos por momentos difíceis na vida, e muitas vezes, se nós, sem Deus, nós vamos tentar fazer com o nosso braço, com a nossa força. Sim ou não? Vamos tentar fazer do nosso jeito. Vamos tentar dar um jeitinho para tudo. Mas nós, sabendo que nós somos vasos de barro, nós nos prostramos e vamos diante daquele que pode fazer todas as coisas. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele quer usar você, que é um vaso frágil. Muitas vezes um vaso considerado insignificante para esse mundo. O que? O fulano de tal ali. O Senhor, Ele quer usar você. Amém? O Senhor quer aperfeiçoar o poder dEle na sua fraqueza. Sabe, você pode olhar para você mesmo e dizer, olha, realmente eu sou fraco, mas existe um Deus que habita dentro de mim, que tudo pode. Amém? Como vaso de barro, algumas vezes quando oramos, temos que admitir que o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim insistimos em fé. Quantas vezes você já passou por situações, por problemas, por dificuldades na sua vida, que muitas vezes você parou e pensou, será que realmente Deus está me ouvindo? Eu já orei tanto para que isso pudesse vir a acontecer. Querido, na hora que o pastor Mateus estava falando sobre, nós vamos ter uma rede de jovens, nós vamos ter uma rede de jovens. Sabe por quê? Eu já vi isso acontecendo. Eu lembro que em 2008 nós começamos com 6 jovens. 6 jovens. E depois nós fechamos com 54. E nós vamos crescer. Louvado seja o Senhor. A nossa igreja Videira Itaúna começou aqui, a videira. Eu lembro de uma profecia de uma irmã falando que daqui sairiam vários outros pastores, que aqui era um lugar de treinamento. Um lugar de treinamento. Eu lembro que quando os irmãos se foram, nós entristecemos o nosso coração. Na mesma hora nós paramos e pensamos, vamos ter que começar tudo de novo. Eu lembro que quando eu assumi a videira, pastor Antônio Sérgio foi para Betim e eu assumi a videira. Nós não tínhamos líderes de célula mais, tínhamos líderes de criança. Nós tivemos que levantar todos novamente. Na verdade, o Senhor, sabe, e é dessa vez o Senhor quer levantar você. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. O Senhor não trouxe você para cá à toa, mas o Senhor trouxe você aqui porque um dia Ele ouviu o clamor de alguém. Por mais que não existiam palavras, mas Ele ouviu o clamor. Sabe, às vezes você está assim para a sua família, orando pela sua família, você declara, Senhor, eu quero ver a minha família aqui rendida aos seus pés, eu quero ver eles sentados aqui, louvando e adorando o Senhor. Aí entra domingo, passa domingo, você não vê. Não é assim? Não vê. Mas o Senhor está ouvindo o
clamor da sua alma. O Senhor está ouvindo o clamor da sua alma. E a palavra do Senhor, ela nos dá força para não desistirmos. Amém? Nós temos este tesouro dentro de nós. Em 2 Coríntios 4, 7, 9, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Existirão momentos em que você estará abatido, mas você não vai estar destruído. Existem momentos, todos os pastores, todos os irmãos, todos aqueles que são envolvidos na obra do Senhor, passam por momentos difíceis. Fica triste, mas nós nunca seremos destruídos. Amém, meus irmãos? Amém? Muitas vezes você está perplexo. O que é estar perplexo? Lembra quando o Brasil perdeu de 7-1? Eu lembro que eu falei assim, eu não vi o jogo. Não vi o jogo. Lembra quando o Brasil perdeu de 7-1? Não, né? Ninguém lembra. Não, né? Isso mesmo, ótimo. Nascemos depois desse jogo, né? Não faz parte da nossa época. Nascemos depois disso. Nós já ouvimos essa história, né? Mas ficamos perplexos. Eu lembro que eu brinquei, peguei uma rosa e falei assim, vou colocar essa rosa aqui, quem sabe dá certo. Em nome de Jesus. Toda a sessão, fazendo a sessão do descarrego ali, tira esse peso, esse negócio. Gol, 1 minuto. 2 minutos, gol de novo. Passou uns 5 minutos, gol, 3-0. Gente, misericórdia. Ficamos perto. Desliga isso. Não é assim? Desliga isso. Tínhamos preparado tudo bonitinho. Talpete, tinha patê, refrigerante, um monte de coisa pra gente celebrar. Mas o bom é que eu sou bem realista. Você acha que o Brasil ia ganhar daquele povo grandão, igual o Mateus assim? Que povo pequenininho? Não vai. Não vai. Pode ter toda a habilidade. O povo de lá é bem maior do que nós. Queridos, nós ficamos perplexos. Eu lembro uma vez, eu tive muitas experiências com Deus. Quando a Silvia estava internada lá no Felício Roxo, eu lembro disso, que de repente eu olhando para ela, de repente ela começou a ficar fria e roxa e perdendo a voz. E nisto, eu lembro até hoje, eu gritei os médicos, chamei os médicos, os enfermeiros, todos vieram correndo, mandou todo mundo para fora e ali eles fizeram um procedimento para não deixá-la morrer. Naquele momento, sabe o que eu fiz? Entrei para dentro do banheiro, ajoelhei dentro do banheiro e comecei a chorar e falar com Deus. E ela está aí hoje. Então, sabe, eu não sei o que passa com você. Vasos quebrados liberam poder. Amém? Gideão, quando foram lutar contra os midianitas, ali eles tinham vários homens juntos com ele. Mas somente 300 foram à luta. E sabe como que eles venceram? Eles carregavam com eles um cântaro. E dentro do cântaro colocava uma chama ali dentro do cântaro e chofar, que era do chifre de um carneiro. E somente eles tinham que fazer isso: quebrar o cântaro e tocar o chofar. E eles venceram os midianitas. Todos os seus inimigos foram derrotados. Quero dizer para você, o chofar é o chifre do carneiro. O carneiro é Cristo que morreu por nós na cruz. Amém?
E esse Cristo habita dentro de você. Quando as lutas vierem, fala assim: olha, eia, eu sou mais que vencedor, porque Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim, para que hoje eu fosse mais que vencedor, não por minhas obras, mas pela obra dele na cruz. E o shofar é o vaso de barro, quebrado somos nós. Aleluia, aleluia, amém? E quando você está quebrado, sabe, a glória resplandece, libera poder. Mas quando você se acha muito forte, existem pessoas muito fortes, se acham muito fortes, mas na verdade, quando vem o vento muito forte sobre a vida delas, sobre a casa delas, elas têm que correr para Cristo, porque na força delas, nas estratégias delas, elas não vão conseguir nada. Sozinho, você não vai conseguir nada. O Senhor está dizendo para você que está aqui nessa noite: se você permanecer sozinho, você não vai conseguir nada. Você não vai sair do lugar. Nada vai acontecer na sua vida. Reconheça que Deus é o seu Senhor. Se entregue a Jesus. Confia plenamente, de toda a sua alma, de todo o seu coração ao Senhor Jesus. Aí as coisas vão começar a fluir na sua vida. Amém? Essa palavra que está sendo liberada para uma pessoa aqui. Amém, meus irmãos? Deus gosta de trabalhar com o fraco e com o insignificante. Sabia que Gideão era o menor da casa dele? O menor da casa dele. E sua família era a mais pobre da tribo. É por isso que o Senhor não deixou que ele pelejasse com 22 mil homens. Pois Israel poderia presumir que a vitória veio pelo seu grande exército. O Senhor usou 300. Hoje nós temos poucas pessoas aqui, mas eu já vejo milhares rendidas aos pés do Senhor, porque o Senhor vai levantar você. Amém? São poucos, mas nós vamos pisar na cabeça da serpente. Vamos esmagar a serpente. Amém? Amém? Nós vamos ganhar Itaúna. Esse prédio vai ser pequeno. A sua família vai estar aqui rendida a Jesus. Amém? O seu lar será do Senhor Jesus. Gemidos atraem a atenção de Deus. Lembra que eu falei do gemido? Lá em Êxodo 2, 23, 24. Diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus, olha, o que Deus ouviu? Ouvindo Deus o seu gemido. Aqui não fala que Deus ouviu as palavras. Ouvindo Deus os gemidos. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aquele povo que estava gemendo em forma de clamor a Deus, sabe, eles não mereciam receber nada da parte de Deus. Eles não mereciam receber nada. Se nós formos olhar diante da história, diante de tudo, nós vamos ver que aquele povo era um povo também, sabe, incrédulo, um povo idólatra, um povo difícil, de dura serviço, de duro coração. Mas Deus ouviu o clamor deles. Existem pessoas que são mais resistentes e outras não. Existem pessoas que no momento de prova, no momento difícil, elas já clamam ao Senhor: Senhor, me socorre, eu não dou conta, me ajuda. Agora existem pessoas que elas vão segurando, tentando fazer com seus próprios braços. O que Deus ouviu no meio do povo de Israel? O que Deus ouviu? O que? O gemido. Amém? O gemido muitas vezes não é uma oração perfeita ou bem articulada. Não é. Mas apenas o clamor que flui da dor. Sabe,
O Espírito Santo, lá em Romanos 8:26, fala que Ele ouve os gemidos inexprimíveis quando nós oramos em línguas. Talvez você que hoje está tendo essas orações de gemido inexprimíveis. Sabe, já aconteceu algo comigo tão interessante que eu ministrando, eu ia ministrar louvor. Eu lembro que antes de ministrar o louvor, eu estava muito nervoso, agitado. Eu lembro na época que eu conversei, foi com o pastor Dalberto. O pastor Dalberto, não vai lá. Eu falei assim, pastor, não estou com vontade nem de subir lá. Não estou com vontade de ir lá, não estou com vontade de ministrar. E eu lembro até hoje, que na hora que eu peguei o microfone, eu disparei a chorar. Foi o meu louvor a Deus. Eu disparei a chorar. E houve um grande mover naquele momento ali. Todos começaram a chorar, a falar em línguas e glorificar a Deus. E o louvor inicial, a primeira canção foi esta. A primeira canção foi esta. Movido pelo Espírito. Talvez você está assim. Talvez você está assim. Você chega em casa, sabe? Você chega em casa e você entra ali para dentro do banheiro, dentro do seu quarto, ou qualquer outra área da sua casa, só chora. Muitas vezes existem pessoas que choram diante dos homens para aparecer, para autopiedade. Mas Deus, Ele sabe quando você chora diante dEle. E que quando a sua oração é um clamor. Amém? Se gememos confiados na aliança, é certo que Deus ouvirá. O povo de Israel que estava ali, porque havia trocado de Faraó, e aquele Faraó que estava ali, ele não sabia o que José tinha feito. Não sabia, não conhecia José. Não conhecia José. E estava escravizando e punindo e dificultando as coisas para o povo. Sabe? E quando o povo começou com gemidos, clamar o Senhor veio. Amém? O Senhor veio e deu o escape. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios 4:7, fala que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus ama quando somos fracos, porque aí a sua graça pode nos suprir completamente, como aconteceu com o povo de Israel no Egito. Deus lembrou da aliança dele com Abraão. Era graça. Depois veio a lei. Era a graça. Da mesma forma, você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. Mas a graça nos alcança. Amém? A graça nos alcança. A graça te alcança, Renê. A graça te alcança, Márcia. A graça nos alcança. Mas para isso nós precisamos estar quebrados. Mas enquanto você estiver durão, difícil, nada acontece. Amém, meus irmãos? Deus vê as nossas lágrimas. Em 2 Reis 25 fala: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Olha aqui, assim diz o Senhor: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Ao terceiro dia, diz alguma coisa para você? Jesus ressuscitou quando? Ao terceiro dia. Amém? Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Amém? Aleluia. No Salmo 56:8. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Deus conhece as suas lágrimas. Deus sabe das suas dores. Deus sabe dos teus gemidos. Amém?
Embora as lágrimas algumas vezes fluam por causa de uma alegria genuína, usualmente elas são causadas por pressão além da medida. As lágrimas descarregam os fardos do coração. Seu coração está cheio de fardo, fardo pesado. Dobre o seu joelho diante do Senhor e fala: Senhor, aqui está o meu coração. É desse jeito que está. Diante do homem, o choro é um sinal de fraqueza, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a ser feita. Amém? É a coisa mais apropriada a ser feita. Então o que você vai fazer a partir de hoje? Chorar aos pés do Senhor. Amém? Você não é esse vaso de aço inox, você é um vaso de barro. Amém? No Salmo 6,6 fala assim: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Quem já fez isso no travesseiro? Diante ali, você fala: Senhor, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou, Senhor? Aí você vai cantar aquela canção: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Lembra disso, você tem Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 42, 3 fala: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem: o teu Deus onde está? Eu lembro que no momento difícil, uma pessoa virou para mim e perguntou isso: não está faltando fé não? Cadê o seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também mora no meu coração, e Ele se levantará no tempo certo. Amém? O Senhor se levantará. Creia nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? As lágrimas mostram o nível da pressão dentro de nós. Há um poder tremendo na oração liberada com pressão. Essas são as orações normalmente. Essas orações são banhadas de muitas lágrimas. O que é essa oração? É um desejo profundo. É a primeira condição para a oração respondida e o caminho pelo qual o poder é liberado. Sabe, ontem aqui eu falei com os irmãos: eu não quero de forma alguma subir aqui no louvor e cantar da boca para fora, fazer uma oração da boca para fora, fazer alguma coisa por fazer. Não quero. Sabe por quê? O que eu faço para o Senhor tem que vir lá de dentro da alma, do coração. Amém? Não pode ser feito de qualquer forma, de uma forma mecânica. Então o que você vai fazer? Clame com todo o seu ser. Amém? Em Hebreus 5,7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sabe? Orações e súplicas e lágrimas. Um forte clamor. Sabe? Clame com intensidade. Senhor, eu quebro a minha vida diante do Senhor. Eu quebro a minha vida diante do Senhor. Sabe, eu quero ver o poder do Senhor resplandecendo através da minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Amém? O tempo de fogo, ele varia, mas não desista. Você verá que Deus irá com você até amanhã. Amém? Amém não. Ele vai com você até o fim. Aleluia! Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará com você, Ele não vai te deixar. Amém, meus irmãos? Não adianta. Muitas vezes pessoas ficam ensinando princípios de oração, porque não existe fórmula mágica de oração. Se você é alguém que tem derramado sua alma na oração, algo certamente vai acontecer. Amém? Pode ter certeza que algo certamente vai acontecer. Não adianta eu, o pastor Mateus, trazer aqui
né? 7 passos para a oração respondida. 7 passos para obter vitória através da oração. Ou 10, o povo inventa. 20 passos, 40 passos. Não adianta. Não adianta. É simples. O evangelho é simples. Muitas vezes nós que complicamos. O homem que complica. O evangelho é simples. Se você clamar de todo o seu coração, se lançar aos pés do Senhor, o Senhor está ouvindo a sua oração. Eu sempre falei com a Silvia, falei, Silvia, a oração nossa, muitas vezes pode ser assim, olha, você está lá no seu trabalho, de repente está numa situação de pressão, você para e faz assim, ó, já é uma oração. O Senhor já está ouvindo você. Amém? Não é aquela oração, não é aquele respirar de reclamação, não. Mas é um respirar, Senhor. O Senhor pode fazer. De repente você está numa situação lá na sua casa de muita pressão e você fala, oh Senhor Jesus, o Senhor está ouvindo você. O Senhor está ouvindo você. Amém? Fixe os olhos na palavra de Deus. Creia no que a palavra de Deus te diz. Amém? Quando você crê na palavra do Senhor, olha para Jesus, confia em Jesus, vem os momentos de abatimento, de tristeza, mas você não é destruído, você permanece firme, quebrantado diante do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Amém? Comece a falar com Deus aí. Deus falou com você? Amém?